Olá, alunos! Nesse momento vamos dar início à aula de ciências de hoje. Lembrando que nós estamos com o projeto Aprendendo em Casa e vamos dar continuidade ao conteúdo de seres autótrofos e heterótrofos. Então, nós estamos estudando sobre esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Mas afinal, o que são seres autótrofos? Os seres autótrofos são aqueles seres vivos em que eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, os seres autótrofos, eles não dependem de outros seres vivos para se alimentar, mas eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, quais são esses seres vivos, né? Esses seres autótrofos que conseguem produzir o próprio alimento. As plantas são seres autótrofos, também as algas e temos também algumas bactérias. Então, esses seres vivos, eles conseguem produzir o próprio alimento. Por isso que eles são chamados de seres autótrofos. E como é que os seres autótrofos, eles conseguem produzir o próprio alimento? Então, os seres autótrofos, eles adquirem o próprio alimento por meio de um processo em que nós chamamos de fotossíntese. E aqui eu trouxe uma imagem que tem no material de vocês, na página 5, em que nós observamos o esquema da fotossíntese. Então, aqui eu tenho o modelo, né, um exemplo de um ser autótrofo, uma planta. Então, essa árvore aqui, ela consegue produzir o próprio alimento. Como é que esse processo acontece? Então, a planta, ela consegue absorver a água e os minerais do solo, consegue também absorver o gás carbônico do ambiente e a energia solar. E, através desse processo, as plantas elas conseguem produzir o oxigênio e a glicose. E, através desse processo, as plantas elas conseguem produzir energia. E, através dessa energia, ela consegue se alimentar e sobreviver. Então, os seres autótrofos, eles conseguem produzir o próprio alimento através desse processo, que nós chamamos de fotossíntese. Agora nós iremos observar quais são os seres heterótrofos. Então, seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, os seres heterótrofos, para se alimentar, eles dependem de outros seres vivos, tá? Então, vamos ver aqui quais são os seres heterótrofos. Então, nós temos todos os animais, temos também os protozoários, os fungos e algumas bactérias. Nesse momento aqui, nós vamos estudar mais sobre os animais. Então, os animais, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Para que eles possam se alimentar, adquirir energia para sobreviver, então eles dependem de outros seres vivos. E agora chegou a hora da atividade. Então, nós iremos realizar a atividade da página 10 do material de vocês, Aprendendo em Casa, da disciplina de Ciências. Na primeira atividade, então, como nós estamos estudando sobre os seres autótrofos e heterótrofos, então, nesse primeiro momento aqui, vocês irão realizar um desenho, tá? Então, eu mostrei para vocês o que são seres autótrofos e heterótrofos. Então, nesse quadrinho aqui, vocês irão desenhar um ser vivo autótrofo. E no segundo quadrinho, você irá desenhar um ser vivo heterótrofo, tá? Estudamos também sobre o processo da fotossíntese, né? E aqui nós temos um quadrinho com algumas palavras, né? Heterótrofos, plantas, seres vivos e autótrofos.
Então, aqui na questão 1, vocês irão, na questão 1 e 2, vocês irão preencher a lacuna. Então, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que está no material de vocês, vocês irão observar que quais são as palavrinhas que se adequam em cada lacuna e assim preencher corretamente, tá? Na página 10. E também temos a atividade da página 11, tá? Então, no material de vocês, vai estar também falando sobre o nome do pigmento em que dá cor às plantas, tá? Então, no material de vocês, vocês irão observar, vocês irão estudar também sobre esse pigmento que dá essa cor verde. Então, observe, se vocês observarem, a maioria das plantas, as algas, elas são o quê? Elas são da cor verde, tá? Então, qual é o pigmento que dá cor às plantas, tá? E vocês irão colocar aqui na questão 1. Aqui nós iremos ter um caça-palavras e dentro desse caça-palavras, vocês irão procurar as seguintes palavras: carbônico, luz, verde, oxigênio, água e fotossíntese, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje do caderno Aprendendo em Casa, das páginas 10 e 11. Boa atividade! Lembrando que qualquer dúvida, pergunte à sua professora, a professora Simone.